Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul e TV Sangue de Gaúcho apresentam Receitas da Nossa História. Esse projeto cultural versa sobre a história dos colonizadores, dos imigrantes do nosso estado do Rio Grande do Sul, assim como também das etnias dos povos originários. Quero dizer que nós teremos uma websérie especial com 12 capítulos. Vamos ter várias etnias aqui do norte do Rio Grande do Sul e do nosso estado. Este projeto tem como objetivo resgatar a história da culinária dos nossos imigrantes e também dos povos originários. Teremos 12 episódios que irão ao ar pelo nosso canal no YouTube e pelas redes sociais. Vamos ter também a edição de um livro que será distribuído gratuitamente com 500 exemplares. O projeto conta um pouquinho da história da culinária das nossas etnias. Hoje vamos ter a etnia italiana. Bem, hoje o prato vai ser polenta, radice cotte e fortaia. Culinária italiana, um prato maravilhoso. Erechim tem um dos grupos mais antigos do norte do Rio Grande do Sul, que é o grupo de Ilé. E a dona Hildegard Durli vai estar nos dando a honra de fazer este prato e mostrar como é que faz. E a sobremesa, o famoso pérolas ao vinho. Todos conhecem por sagu. Nós vamos ter de sobremesa desse prato. Eu quero agradecer o Claimir e a Rose de Baldinques, que é o presidente, e a esposa, que estão hoje aqui, o seu Coraza, que é um dos cozinheiros mais antigos, né, do Dilé, que também está nos dando a honra da presença, e dizer que nós estamos aqui para fazer então este prato especial. Os primeiros imigrantes italianos começaram a chegar ao Brasil na década de 1870. Porém, foi entre as décadas de 1880 e 1910 que houve o maior fluxo de italianos para o território brasileiro, principalmente para as regiões sul e sudeste do país. O estado de São Paulo foi o que mais recebeu imigrantes italianos que foram trabalhar nas lavouras de café e também nas indústrias da capital do estado. Já no sul do país, esses imigrantes se concentraram principalmente na região da Serra Gaúcha. Muitas colônias italianas foram criadas em cidades como Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Garibaldi. Na região gaúcha do Alto Uruguai, a colonização italiana se deu por volta de 1914 e 1915, onde a linha migratória seguiu a direção norte, acompanhando a estrada de ferro em direção a Santa Catarina, constituindo a chamada Novíssima Colônia Italiana. Os italianos que vieram viver no Brasil trouxeram na bagagem muitas características culturais que foram incorporadas à cultura brasileira, dentre elas a culinária que possui influência marcante. A cozinha italiana é talvez uma das mais ricas do mundo, pela qualidade e variedade de pratos e influencia a gastronomia de diversos países. No caso do Brasil, os imigrantes recém-chegados passaram a mesclar sabores e aromas típicos da terra natal com os ingredientes oferecidos pelo país. Desta forma, alimentos pouco populares começaram a compor a culinária brasileira, dentre eles a berinjela, muito cultivada na Itália e encontrada em abundância no Brasil, o fubá, ingrediente principal da polenta e da broa, tradicionalmente italianos, os embutidos, a mortadela, por exemplo, que surgiu na Itália há mais de 2000 anos, o molho de tomate e até o pão feito de trigo. E assim, o prato da culinária italiana que apresentaremos agora é a polenta, um alimento típico da culinária italiana, a fortaia, que é um prato feito com ovos muito parecido com a omelete, e o radice cotte, que significa raízes em italiano. Hortaliça de pequenas folhas lisas e amargas que pode ser consumida crua ou refogada. E como sobremesa, o sagu, sobremesa de mistura adocicada de dois produtos, vinho e fécula de mandioca. Tão diversos na sua origem, mas tão simbólicos para os italianos que o escolheram para representar o gosto dos italianos nascidos aqui. Passamos agora para a preparação de nossos pratos principais, onde serão utilizados os seguintes ingredientes: polenta, 1 xícara de farinha de milho, 2,5 xícaras de água, sal, fortaia, 4 ovos, 200 gramas de linguiça, 1 colher de banha, sal, radice cotte, 3 maços de radice, 1 cebola, 1 dente de alho, 1 colher de banha,
50 gramas de bacon, sal. Dona Hildegard, eu quero passar com a senhora aqui, eu quero que a senhora agora nos explique como é que é feita a polenta. Vamos começar com a polenta? Vamos começar com a polenta. Com a polenta. O que usa para fazer a polenta? A polenta eu uso uma medida de farinha de milho, que então é uma xícara de farinha de milho, para 2,5 medidas de água. Dá no ponto. No ponto. A não ser que a farinha de milho seja mais grossa, daí fica um pouquinho mais difícil, mas aí é só emendar um pouquinho de água que ela vem no ponto. As famílias italianas tinham a polenta como um prato básico, sim. né? Se tinha uma polenta feita, a comida praticamente Cortada com o fio. estava bem iniciada. durinho, Isso é muito pronta a importante. janta ou almoço, né? O que nós vamos fazer começando com a polenta, então? Com a polenta, a água já está quente, então eu vou colocar a farinha de milho. Desliguei para não ficar fervendo. Tá. Hoje usa o fouet, mas antigamente as panelas eram as famosas calheiras, né? Com o parolo, né? Isso aí. E usava aquela mescola. É isso? Isso. Olha, tá. Colher de pau. Bom, agora você tem aí, né, o fouet que facilita bastante para não embolar ou, né, criar pelotas. O sal vai a gosto, né? Tem pessoas que gostam mais salgado. Tem ali se a senhora quiser usar. Vamos ter que usar. Tá bom. Deixa cozinhar. Cozinhar. Pode ligar o fogo agora ou vai deixar Agora sem? pode ligar o fogo, mas um fogo bem baixinho. Fogo baixinho. Vou ajudar a senhora aqui então. Aí, fogo baixinho. Inclusive, se tem aquela chapinha de fazer essa picada de polenta, é bom colocá-la em cima da chama do gás e a panela em cima daquela. Então não queima nunca a polenta. Mas esse prato era feito no fogão a lenha. Né? Hoje estamos reproduzindo aqui com gás. Na realidade, se fazia no fogão a lenha e usava-se a própria chapa do fogão, né? Que era de ferro fundido, para fazer a polenta, a famosa polenta brustolada. Né? Ela está no ponto de que antigamente nós tombávamos em cima da tábua. Quanto tempo mais ou menos de cozimento a polenta para ficar pronta de cozimento? Uns 35 a 40 35. minutos. Então vamos deixar ela cozinhando, pode ser? Só vamos passar para uma boca menor. Tá, então vamos lá para a boca menor. É a mesma boca atrás lá, vai essa aqui. Aí. Só bem baixinho. Bem baixinho, tá abaixo os dois fogos. Aí o que a senhora vai usar? Próximo prato. Aqui a polenta está sendo encaminhada lá. O que nós vamos ter agora? O próximo prato nós vamos fazer o radicchio cotti. É um radicchio cozido, não aquele radicchio comum que você faz a salada, é um radicchio especial. Geralmente nós colhíamos na grama, nós colhíamos na horta onde tinha. Tu dá uma boa lavada, se tem a raizinha, coloca ela junto. Dá uma pré-cozida, não é uma cozida mesmo. Dá uma pré-cozida, tira da água, amassa bem e corta. Que daí ela está nesse ponto aqui. Tinha outros nomes além do radicchio ou era radicchio cotti? Acho que era radicchio. Radicchio cotti. Antes de colocarmos o radicchio, nós vamos dar uma refogada na cebola e no alho, que vão fazer parte do radicchio. Vamos chamar o seu Coraza. Seu Coraza, o senhor dá uma mão para nós para mexer a polenta, para ela não endurecer? Pode ser? Então, por favor, pode chegar. Isso. Dona Hildegard, o que a senhora vai fazer agora? Agora eu vou pôr um pouco de banha, que a gente usa bastante a banha, para dar uma refogada no alho e na cebola, para depois adicionarmos o radicchio. Temos que acender o fogo? Temos que acender o fogo. Então vamos acender aqui. Eu vou lhe ajudando aqui. A senhora pode ficar aí. Aí. Vai uma colherzinha de banha para fazer o refogado. Uma colherzinha de banha para fazer o refogadinho, isso, né? Para dar um pouquinho de um gostinho um pouquinho melhor no radicchio. Tá. O seu Coraza pode ir passando para lá, então. Agora vamos pôr a cebola, que quase... Eu acho que não precisa toda. Isso é tudo para dar um gostinho melhor na comida, né? Porque agora vamos deixar fritar isso. Bom, enquanto vocês vão preparando aqui, depois nós damos a sequência. Eu vou lá com o Tebaldinho, seu Claimir, para conversar com ele um pouquinho sobre o dilé. Pode ser? Fique à vontade. Seu Claimir, gostaria que o senhor nos desse a honra, obrigado pela presença, a hora de falar um pouquinho sobre o dilé. 94 anos de história, um grupo que sempre teve as suas atividades, ora um pouco mais, um pouco menos, mas enfim, grandes atividades, tivemos a festa da polenta, tem uma história bonita. Como é que surgiu o grupo Dilé na cultura gaúcha da nossa região do Alto Uruguai? Claro, aqui em Erechim, né? O Dilé tem uma história bonita dentro de Erechim. Começar a falar da formação do Dilé. O Dilé começou a surgir no longínquo ano de 1928,
com um grupo de amigos descendentes da região Vêneto da Itália, todos descendentes, e ele se reuniu para jogar bocha, jogo de amora, jogo de baralho, e fazer jantas típicas italianas, como essa que está sendo preparada aqui. E o tradicional vinho. Aí o pessoal começou a sentir o gosto desses encontros pela música, para matar a saudade da Itália. Então o pessoal começou a se reunir e começaram a fazer cantorias amadoras, sem maestro, sem regente, sem ninguém. E daí foi surgindo, que nessa época o nome foi dado como Cavicchio, o nome do grupo. Depois, 20 anos depois, foi dado como o nome de Cavaco. Depois, Grupo do Gilé. E hoje é o Gilé, né? Então, esse grupo vem desde 1928 e esse ano completou 94 anos. E uma tradição do Grupo do Gilé na culinária foi a polenta, que em 1996 foi feita a maior polenta do mundo, né, com capacidade para 1.500 pessoas degustar, que foi feito na Frinap aqui em Erechim. Aí depois foi feito mais 13 edições, né, até 2009, deve ter sido a última. Aí depois polenta dessa grandiosidade, assim, para diversas pessoas não foi feito mais. Só encontros na própria sede, para aproximadamente 250, 300 pessoas, que é a nossa capacidade da sede que temos, né. Inclusive a gente nos orgulha porque o único grupo que tem a sede italiana na região é o Grupo do Gilé, né? Graças a um dos fundadores, que foi o seu Attilio Paliosa, que foi o grande incentivador da cultura italiana, e foi uma pessoa que batalhou muito, foi atrás de empresas para conseguir as verbas, mais de 150 associados que fizeram parte, se doaram materiais, eles mesmos ajudando a mão de obra para fazer essa fundação, essa construção do Grupo do Gilé. Já continuamos a conversa, vamos ver o que vai ter a comida aqui, né? Porque parece que já está cheirando aqui, né, dona Hildegard? Já. O que nós temos aí? Agora já está refogadinho o alho com a cebola, podemos acrescentar o radite. Importante, quanto tempo mais ou menos esse... Uns 10 minutinhos. Depende do fogo, né? Se for no fogão a lenha demora um pouco mais. Ah, sim. Né? Então tá, aqui vamos então ver. temos o radite. Radite cote. Radite, tá? Uma espécie de almeirão. Antigamente colhia no campo, hoje em dia se temos hortas, né? Pode se comprar nos supermercados, é cozido na água, como a dona Hildegard já explicou, e ele vai ser refogado aqui. Aí. E além disso aqui, eu sei que a senhora preparou um bacon frito. Um bacon para dar uma que vai também misturar junto. É isso aí, muito bom. Aí. Agora a mistura. E está pronto. E está praticamente pronto. Importante é misturar, fazer uma fusão desses ingredientes. O bacon, lembrando que foi frito antes, né? Já foi preparado. Aí, ó. Pronto. Então agora nós vamos passar para o próximo prato. Próximo prato. O que nós vamos ter no próximo prato? A famosa fortaia, seu coraza, vamos abrir os ovos. Nós deixamos aqui, para facilitar o programa, pré-frito já, tanto o bacon quanto a linguiça. Então, de repente, teria que dar uma fritadinha, mas em função até de tempo, a gente, né, deixou pré-frito. A dona Hildegard já deixou isso praticamente pronto, né? Está fazendo a finalização. Agora, então, nós vamos abrir os ovos, que também vão fazer... Vamos ligar aqui, tá ligado, tá ligado. Eu acho que eu vou aqui na pia. Não, pode fazer aí. Os ovos, vamos abrir o ovo ali. Ele tá teimoso para abrir. Tá aí, ó. E o seu coraza, enquanto isso, tá mexendo a polenta ali, né? Tá nos dando aquela assessoria. É a nossa mão direita. Aí, direita e esquerda, né? Aí, olha aí. Que beleza. Quem ainda não comeu fortaia, será? A fortaia é uma espécie de omelete. De repente alguém é fora aqui do Rio Grande ou não é italiano, né? Não conhece. É um omelete, um gaúcho, que foi feito aqui no sul pelos italianos. O gaúcho chama de fortaia, ou o italiano aqui, o nome é fortaia, mas algumas pessoas, né, a nível do Brasil poderão estar dizendo, mas isso aí não é um omelete? É parecido com um omelete. Quer colocar no fogo mais forte, dona Hélida? Porque esse fogo é o menorzinho de todos que eu tenho aí.
Vamos colocar aqui no fogo grande. Vamos bater bem os ovos para depois misturar com a linguicinha e voltar para a frigideira. Batendo o ovo, olha aí, ó. O segredo é bater bem batido. Batidinho, um pouquinho de sal também vai aqui depois. Ah. Vamos pegar um pouquinho de sal. Importante dizer que a culinária italiana era que aproximava as famílias, se reuniam normalmente aí a final da tarde ou à noite, né? Faziam uma polenta, uma fortaia, um bom vinho, sentavam lá, faziam cantorias, lembravam as histórias da velha Itália, né? Da onde... Já vou pôr o queijo aqui junto. Junto no... Olha aí, ó, essa eu não sabia desse detalhe. O queijo ralado já vai junto no ovo. E já vem pra cá a linguicinha que também já está pronta, porque ela estava pré-cozida, tá? Nós vamos pôr aqui para depois... Meu fogo aqui apagou, dona Eli. Aí, ó. Ah, volta pra dentro da fortaia. Volta. Do ovo batido. Tá bom. Mistura tudo. Vamos mexer ali. Gente, já deu vontade de comer. O pessoal que está atrás das câmeras aí, né, vai... Olha aí. Vamos lá, ó. E agora vai pro fogo. Encerra a parte terminando de cozinhar. Olha aí. Tá alto o fogo? Olha aí, tá alto o fogo. Vamos só deixar Então, ele... vamos deixar cozinhar. O seu Coraza está cuidando da polenta. Enquanto a senhora finaliza aqui o prato, tá? Eu vou lá com o seu Claimir falar um pouquinho sobre o Dilé, mais um pouquinho sobre a história dos italianos. E aí no final a gente monta o prato aqui. Monta o prato. Vai ter uma sobremesa especial. A senhora sabe que o nome dessa sobremesa eu aprendi numa cidade próxima aqui de Erechim. Um dia foi uma janta e eles me disseram, vai ter no final sobremesa de pérolas ao vinho. E eu fiquei pensando, pérolas ao vinho, né? Daí cheguei lá, digo, mas o que é o pérola? Era o famoso sagu italiano, né? Que deram um nome chique. Né? Na realidade é o sagu, que é feito com vinho, né? E féculas de mandioca. De mandioca. É Meu isso? pai queria ver a árvore do sagu. Não existia árvore de sagu, Claro né? que não, né? Não, porque é feita da mandioca. Existe a árvore, mas a árvore que produz a mandioca. Que produz a mandioca. Seu Coraza, sempre muito solícito, muito obrigado por estar conosco, seu Coraza. E parabéns pela história que o senhor tem dentro da nossa culinária. Todo mundo conhece o Coraza aqui na nossa querida Erechim, ele que faz parte dessa história. Vou lá então, Claimir. Afinal de contas, eu tenho que dar uma faladinha um pouquinho mais sobre a nossa cultura. Claimir, Posso desligar? Dilé tem 94 anos de história, tem essas festas que você falou todas. Hoje, quantos sócios nós temos? Eu, inclusive, sou sócio do Dilé. Seu Atílio Palhosa foi que me vendeu o título de sócio na construção da sede. Não sou um atuante, sou cidadão italiano, inclusive com cidadania já, né? Mas às vezes não estou atuando. Vamos falar um pouquinho então sobre a história do Dilé. 94 anos. Quantos associados mais ou menos temos aí hoje? Aproximadamente 150 associados. 150 sócios. Isso. Tem uma sede para 200 pessoas. É. Trabalha com coral, com cantos. Qual é as atividades que vocês estão desenvolvendo hoje na etnia italiana? O coral, nós estamos em 35 componentes, o coral misto, né, com vozes masculinas e femininas. E a gastronomia, a gente faz as jantas italianas, né? Em função da pandemia a gente diminuiu, mas aproximadamente 3, um almoço e 2 jantas italianas, totalmente italiana, que envolve a polenta, envolve a carne de porco, envolve o galeto, a fortaia, 2 tipos de fortaia, o codiguin, salame, queijo, radicchio cotte, saladas de repolho, a culinária. Daí a gente faz, dentro da gastronomia, nós fizemos aproximadamente 2 jantas no ano e um almoço, totalmente da culinária italiana, né? Envolve daí a polenta, 2 tipos de polenta, polenta brostolada, polenta em molho, massas, 2 tipos de massas, lasanhas, codiguin, carne, salame, queijo. Culinária italiana, culinária italiana, no a geral. polenta, aí. que é o que nós estamos fazendo Isso. aqui, ela foi trazida pelos italianos, né? A introdução do milho. Aqui o gaúcho tinha uma outra característica, era mais carnívoro. Isso. Né? O que nós temos a história da polenta? A história da polenta também se diz o seguinte: os imigrantes italianos, os descendentes, quando eles chegaram no Rio Grande do Sul, eles foram recepcionados pelo gaúcho com um belo churrasco. Aí, para fazer uma recompensa, um agrado aos gaúchos,
eles mostraram como se fazia uma bela polenta com fortaia e radicchiotti. Aonde foi que os gaúchos apreciaram, gostaram e foi disseminando em todo o Rio Grande do Sul e que hoje faz parte da culinária italiana e praticamente todo o Rio Grande do Sul, gaúcha se envolveu e está disseminado em todos os 4 cantos do Rio Grande do Sul. Algumas peculiaridades da culinária italiana. Quando os italianos chegaram aqui, eles recebiam um pedaço de terra das companhias colonizadoras, vinham para esta região, né? Os italianos chegaram no final do século XVIII, começo do século XIX, tinham assim uma presteza muito grande de trabalho na agricultura. Você tem uma história que comiam muitos pássaros, animais silvestres, era natural para aquele período, porque eles às vezes não tinham o que comer, né? Então pegavam muito passarinho, né? Se faziam passarinhadas, hoje se faz a codorna, que é criada para isso. Então existem vários pratos da culinária e a polenta foi introduzida realmente porque o milho era um dos produtos, ou um dos subprodutos. Saía-se aí a polenta, a farinha de milho, fizemos também aqui num dos pratos a canjiquinha, enfim, o milho era muito importante. O gaúcho aqui usava muito carne realmente e a polenta ficou como, mas assim, o carro-chefe, tanto que o Dilé teve, já falamos, né, a festa da polenta. Quanto é que fazia de polenta na época? Eu não me lembro qual era o peso da polenta, mas passava de 500 quilos de polenta, né? Ela foi usada nessa quantia de polenta para 1.200 pessoas, 1.500 pessoas, aproximadamente 200 quilos de farinha. 200 de farinha, mais adição de água, e isso dá em torno de 500 a 700 quilos. Eu estou dando os números aproximados, mas eu me lembro que era uma panela enorme, tinha um guindastre para levantar a panela. Então, Erechim teve essa festa e estamos tentando resgatar da história exatamente esses pratos típicos e antigos que ainda ficam junto com a etnia italiana. O Dilé é hoje composto de membros que fazem um trabalho muito bonito, pessoas de meia idade, jovens que estão chegando, e eu tenho certeza que este programa vai também resgatar um pouquinho da história desta culinária maravilhosa, que é a culinária italiana. Já volto contigo aqui, porque eu vou lá, o seu Corazza está aqui, a dona Hildegard, e ela vai mostrar para nós aqui o que nós temos pronto. Vamos botar em cima da mesa aqui, ó. Pode botar aqui a mesa de tábua. Isso aí. Aqui nós temos então a fortaia, a polenta está pronta? Tá pronta, né? Vamos lá, podemos desligar aqui o fogo então. Pode botar em cima da mesa aí, não tem problema. Essa mesa de tábua, seu Corazza, senhor, fica aqui do nosso ladinho. E aqui nós temos o quê? O radicchiotti. Prontinho. Fica do lado ali, seu Corazza. Seu Corazza fica lá, ali. Tá bom. A polenta, né, que é feita então de farinha, o cozimento dela, lembrando que as receitas estarão num livro, tanto da polenta quanto do sagu, vai ter o QR Code para vocês acessarem e a gente vai poder mostrar para vocês. Temos a polenta, né, que é feita então com 30 a 40 minutos. Claro que fizemos aqui uma pequena, não fizemos uma polenta grande, até porque o objetivo é mostrar, né, a receita pode ser multiplicada dependendo da quantidade de pessoas. Temos também os ovos com mexidos, que na verdade, a fortaia com linguiça. Podia-se fazer com carne de porco isso aqui, Corazza, também ou não? Ou só linguicinha? Não, carne picada, carne moída. Pode, sim. Né? Frango. Com cebola fazia? Mas, só cebola, quando não tinha carne? Quando é cebola e ovos. Olha aí. E um temperinho verde. Isso. E aqui nós temos então o famoso radicchiotti. Olha, vou dizer para vocês, eu me criei, eu sou de origem italiana, na minha casa tinha um dia polenta e no outro dia também. Um dia minha mãe fazia a polenta fresquinha, no dia seguinte ela sapecava, chamava de brostolar a polenta, no fogão. E de café da manhã, eu brostolava uma fatia de polenta, colocava num prato e comia a polenta com leite, né? Com leite. Café era muito raro na minha casa. Nós tomamos chá de erva mate no começo. Depois veio o café, de vez em quando a gente conseguia café. Mas era uma coisa rara, e eu estou dizendo isso, estou com 58 anos, vou fazer 59. Então não sou tão antigo assim, mas peguei esta fase bonita da história da culinária italiana. Fortaia era uma coisa que eu comia seguidamente, o radicchiotti, então, meu pai colhia na roça, os pissacã, que era um radiz, para traduzir aí, seria o radicchio do mijo do cachorro, né? Pissacã, onde o cachorro podia eventualmente fazer xixi. Claro que não tinha tanto cachorro assim naquele período. O pai pedia, vocês vão lavrar com os boi ou arado,
Lá perto do mato tem aqueles pés grandes de pissacantrão, arranco eles bem direitinho e trazem. Vinha com um pedacinho da raiz, raspava, Tinha que se né? arrancar, não cortar. Uma parte fazia ele coce com bacon, ou com lardo, com toicinho, Com né? toicinho. Temperava com lardo, porque não tinha o óleo, era feito com banha mesmo, e a outra parte era cozida e feito esse prato aqui. Tá bom? O que acharam do prato? Nós vamos servir na mesa e mostrar para você. Eu vou dar mais uma conversadinha com o Claimir, né? Porque nós temos que falar mais um pouquinho da história dos italianos aqui na nossa região do Alto Uruguai, uma das últimas colônias do estado do Rio Grande do Sul, né? E veio aí na década de 20, trazendo o nosso querido Gilé, atual Gilé, que é a sociedade italiana, uma das mais antigas aqui do norte do Rio Grande do Sul e, quem sabe, a precursora de tantos outros grupos que nós temos em toda a nossa região, que é uma região colonizada também por italianos. Bueno, vamos aqui para o Claimir. Claimir, que é o presidente do grupo Gilé, grupo italiano. Claimir, além da polenta, além da reunião das famílias, nós tínhamos a religiosidade, né, italiana, a religião católica que prevalecia, era muito forte. Né? Eu sei que o Gilé também fez um projeto há pouco tempo, o resgate da missa italiana. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da importância da religiosidade de, antes de fazer uma refeição, fazer uma reza, pedir a bênção de Deus, agradecer pelo dia, né, pelo trabalho, enfim. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa religiosidade do italiano. Hoje é muito difícil encontrar isso nas famílias, né? Mas antigamente o pessoal, antes de qualquer refeição, a família toda ao redor da mesa e faziam suas orações, agradeciam pelo alimento, pelo trabalho, pela vida, né? E então o pessoal era muito religioso. E falando em religiosidade, o pessoal do grupo do Gilé, já que não existem mais agora aqui, os passados, eles faziam a missa italiana. E essa missa italiana, nós agora, esse ano, nós resgatamos elas e desenvolvemos ela nos bairros da cidade. Em 5 bairros da cidade de Erechim. Inclusive, uma delas, o bispo fez a cerimônia. Como ele fez curso, ele se aperfeiçoou na Itália, ele fala nitidamente o italiano. E nós fizemos toda a missa italiana, ficou muito bonito. Inclusive temos um convite agora para fazer uma missa na catedral e no seminário. Então assim, foi um resgate que a gente teve dessa missa e ficou muito bom, porque foi uma coisa que foi feita há 20 e poucos anos atrás e a gente está resgatando ela nos dias de hoje. O Gilé ainda preserva, com certeza, o dialeto italiano, dialeto vêneto. As cantorias também são feitas em italiano. Então ainda há esta preocupação, depois de 94 anos, de manter, né, viva a presença da cultura em toda a sua história, em todas as suas peculiaridades. Sim, existe. Inclusive as músicas, né, como eu falei antes, é o coral misto, hoje com vozes masculinas e femininas, né? E essa cultura existe, a preservação continua, inclusive a gente está sempre atrás de novos componentes, tentando renovar com pessoas mais jovens, né? Porque hoje nós temos uma faixa etária já bastante elevada, e se nós não conseguir renovar com o pessoal mais jovens, aí com certeza isso vai ter um fim que a gente não gostaria, né? Porque com certeza o grupo vai ser extinto. Bem, eu quero dizer para vocês que estou feliz em poder estar recebendo os italianos hoje, né? Eu que também sou de origem italiana, de pai e mãe, e me orgulho muito em poder ter comido todos esses pratos que estamos fazendo aqui. Nós vamos mostrar para vocês, agora vamos à parte mais importante. Eu só vou preparar a mesa, enquanto isso vamos mostrar um breve histórico. Eu sou Helena Confortin, sou professora e estudo a etnia italiana já há muitos anos. Sou descendente de família italiana, meu bisavô e avô vieram da Itália, região norte. Então eu sempre convivi com pessoas que viveram a etnia italiana. Tanto que a minha primeira língua é o dialeto italiano, falado até hoje na minha família. Bom, a colonização italiana no Alto Uruguai. Como sabemos, o Alto Uruguai foi a última região do estado do Rio Grande do Sul a ser colonizada. E isso aconteceu no início do século XX. Como aconteceu isto? O governo do estado, à época
quis fazer uma experiência nova, inovadora, na colonização do Alto Uruguai gaúcho. Ele não queria mais que houvesse grandes latifúndios, mas queria o minifúndio, o pequeno produtor. E para isso ele utilizou os grupos étnicos que vinham da Europa, dentre eles os italianos. Aqui inicialmente chegaram outras etnias. Os italianos foram os últimos a aportar aqui no Alto Uruguai. E de onde vieram? Como sabemos, toda a Serra Gaúcha foi colonizada na década de 1870, 75, 80 pelos imigrantes italianos. Lá começaram com Bento Gonçalves, Garibaldi, depois Caxias e vieram vindo. Então, a primeira expansão ocorre dos italianos em volta das antigas colônias Caxias, Bento e Garibaldi. Aí eles vão para Nova Bassana, Nova Araçá, Alfredo Chaves, Flores da Cunha, enfim, toda aquela região que foi quase que uma extensão da colonização italiana das primeiras colônias. Acabada a terra lá, eles atravessaram o Rio das Antas e chegaram em Guaporé. Em Guaporé, eles chegaram mais ou menos em 1892, 93. Lá também logo se exauriram as terras. Então o que aconteceu? As famílias de italianos tinham muitos filhos, a maioria 10, 12 filhos. Era tradição até hoje entre o italiano, sobretudo do interior, dar uma colônia de terra ao filho que casasse. E não havia mais terra lá. Então o que o governo do estado fez? Começou a colonizar aqui a região norte, que era onde ainda havia terra. Para isso, eles contrataram duas grandes empresas colonizadoras, a ICA e a Lute Rosa. A empresa ICA foi uma empresa judaica que veio para cá, comprou toda a região de Quatro Irmãos, ela comprou uma vasta extensão de terra, bem no início do século XX, e ela, que compreendia Quatro Irmãos, parte de Erechim, hoje Paulo Bento, Jacutinga, Campinas, São Valentim, e até lá. O objetivo deles foi explorar a madeira. Derrubaram os pinhais todos, levaram embora toda a madeira e quando acabaram de explorar a madeira, eles tomaram as terras, começaram a ser saqueados até em 1923, por aí. O que eles fizeram? Dividiram as terras e começaram a vender para os colonos, sobretudo italianos. Então toda a região Alto Uruguai, de Quatro Irmãos, Jacutinga, Paulo Bento, Campinas, São Valentim, foram colonizados pela ICA, que vendia os lotes. E a outra empresa que o governo do estado contratou para colonizar o norte do Rio Grande do Sul foi a Lute Rosa. Ela foi criada lá em 1912, 15, em Porto Alegre, e ela recebeu das terras devolutas do estado grande extensão aqui, sobretudo no Vale do Rio Uruguai. E essa Lute Rosa foi quem vendeu colônias de terra, lotes de terra. Como é que vendiam essas terras para os colonos italianos? Vendiam pequenos lotes, ou seja, comparado, né? Uma colônia da época era de 250 metros de frente por 1.000 metros de fundo. Então eles faziam o traçado no mapa dessas terras, não levando em conta se era terreno acidentado, se havia rio, o que fosse. E apresentavam para os colonos lá de Bento, Guaporé, etc., aquela região, esses mapas. Então, os italianos que precisavam da terra para dar aos filhos, compravam no mapa as terras para virem para cá. E vindo para cá, o que eles faziam? Para não ficar no isolamento, sozinhos, eles se reuniam família, digamos, uma família com 10 filhos. Outra família, irmão do pai, aí com mais 10. Chegavam a comprar 15 a 20 colônias de terra. Então, o que aconteceu? Eles criaram grupos familiares aqui no norte do Rio Grande do Sul. Então, nós vamos ver hoje, se a gente analisa, nós temos, por exemplo, a Vila Coan.
quando chegou o Coan, comprou tanta terra, moraram uma porção deles lá. Temos distritos, temos o bairro de Molinero, o bairro Cantili, temos a linha Batistella, temos essas linhas italianas que acabaram constituindo grupos familiares e em volta deles se criaram distritos, se criaram municípios e tal. Outro aspecto da vinda para cá foi a estrada de ferro, construída em São Paulo, Rio Grande, construída no início do século XX, em que vinham junto para trabalhar. Os colonos, alguns que não tinham mais terra lá nas colônias velhas, vinham para cá para trabalhar. E aqui, trabalhando na estrada de ferro, fundavam grupos. Então, por exemplo, Gaurama, Marcelino Ramos, Aratiba, Severiano de Almeida, alguns deles foram, Erechim, Getúlio Vargas, foram construídos, surgiram também em função dos núcleos da estrada de ferro. O italiano vinha trabalhar, gostava daqui, conseguia comprar terra dessas companhias de colonização e quando a estrada de ferro seguia, eles pararam aqui. O que eles faziam no início? Construíam uma casa rústica no meio do mato, que não sabiam sequer bem onde era, uma choupana de pranchões, de capim, seja o que for. Vinham só os homens, derrubavam as matas, queimavam, plantavam, e depois que eles tivessem um ranchinho e a terra limpa e plantada, eles traziam a família. Aí a família vinha, muitas vezes, de carroça, abrindo picada no meio do mato, levavam 15, 20 dias para vir de Guaporé, de Bento, abrindo picadas, vinham a cavalo, com, às vezes, ternos de mulas, ou então com os cargueiros, onde botavam as crianças dentro dos cargueiros e traziam, e chegavam aqui, então, e começavam a trabalhar no meio do mato. E tudo isso gerou grande isolamento. No começo foi muito difícil, por quê? Porque eles foram meio que abandonados à própria sorte, eles não tinham estradas, e então o problema deles era, quando passaram a ter comida para eles, precisavam de dinheiro. Onde vender a produção, você não tinha como trazê-la, né? Não tinha estradas. Para quem vender, você não tinha comprador. Então começou a dar o excedente de produto e com isso eles começaram, então, alguns deles que vieram a abrir pequenas lojas, abrir vendas, e na época quem ajudou muito foram os padres. A gente lê a história, por exemplo, do padre Benjamin Busato, nós vamos perceber que ele foi alguém que ajudou muito aqui. Ele ajudou na vitivinicultura, ajudou na criação de empresas, de casas comerciais, etc. Então, toda essa colonização se efetuou na grande Alto Uruguai. Em Erechim, ela começa um pouco depois de algumas cidades daqui. Ela começa, os italianos chegam mesmo a partir de 1915. Em Erechim, então, eles chegaram bastante, vieram 700 famílias praticamente de uma vez só, trazidas pela Luce Rosa, lá por 1915 a 18. E aqui, então, eles começaram. Logo em seguida chegou, por exemplo, o professor Mantovani, que cuidou da educação. Que ele vinha, com um filho adotivo, que era o seu Modesto Rigoni, e criou a primeira escola, que até hoje nós temos a casinha lá na Avenida Tiradentes, e a casa onde ele residiu, na esquina, perto da Câmara de Vereadores. Veio o doutor Calef, que começou com a saúde. Aí veio o Panucelli e começaram a chegar essas pessoas italianas que começaram a atender os italianos. E aí os italianos começaram com isso a sua socialização. Socialização era feita onde? Em volta da igreja, nas capelas, eles iam lá no final de semana, se reuniam, iam nas casas rezar o terço, tinha a capelinha de Nossa Senhora que eles levavam de uma casa para outra, rezavam o terço e comiam. E passaram a fazer os filós, que até hoje são muito lembrados, e aí a culinária italiana passou a ser o ponto central praticamente, que é o bom mangiare italiano, não? E daí o que aconteceu? Começaram a ver as comidas, a bebida italiana, a graspa, o vinho, porque eles não eram muito chimarrão, eram mais do vinho,
vinho e da graspa, sobretudo feita da uva. Aí começaram a vir as comidas italianas, e dentro dessas comidas italianas, então começaram os grandes jantares no Filó e nas festas da igreja, da Santa Padroeira. Então, ao invés de ter o churrasco, tinha a polenta, a fortaia, o radicchiotti temperado com bacon, aí se servia a sopa de agnoloini, de capelletti, o tortelli de moranga, de abóbora, com queijo ralado, que eles mesmos produziam, o radici, que era colhido o pissacan, que eles colhiam na beira da estrada, e cozinhavam muitas vezes, ou então temperavam. Aí veio o espaguete, a massa, enfim, todos os tipos de massa que eram típicos italianos. E aí então que começou mesmo a culinária italiana aqui da região, trazida não só da velha colônia, mas também da Itália, porque quem veio da Itália ensinou como cozinhar. E as nossas nonas eram grandes cozinheiras, elas tinham mão para tudo que era tipo de tempero, fazer o pão, fazer a bolacha, fazer o grostoli, fazer as colombinas para as crianças, fazer as bolachas para as peças que penduravam no teto para que as crianças não comessem, as cucas com o fregolá. Então tudo isso passou a fazer parte da comida do domingo à tarde, na hora do jogo do quatrilho, da mora ou da bocha. As mulheres, enquanto isso, ficavam conversando, cozinhando, fazendo essas comidas doces, pudins, o chico balanceado, que elas faziam muito, as geleias eram bem apreciadas, e elas então aproveitavam esses momentos de se unirem, de conversarem, de trocar informações para culinária e artesanato. E é isso que nós temos até hoje aqui na nossa região. Essa herança bonita da cultura italiana que nos deixou na educação, forte na saúde, forte na culinária, no artesanato e, sobretudo, na vida familiar social, no querer-se bem, no encontrar-se para se divertir, para cantar. No começo eu não cantava, mas depois passaram a cantar. E digo por que não cantavam, para não serem identificados na época da guerra, quando foram inimigos do Brasil. Então, toda essa herança hoje é lembrada como alguma coisa que ficou na nossa memória e na memória da nossa região. Chegamos à hora então de provarmos a polenta, o radici e a fortaia. Claro que o prato não podia ser servido sem um bom vinho que faz parte do acompanhamento. Quero agradecer ao Grupo de Lé, Dona Hildegard Socoraz, Teobaldim, por estar aqui hoje. Muito obrigado, por esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Com certeza vamos deixar no livro a receita e teremos na sequência também um sagu. Vamos provar aí? Vamos tentar fazer. Vamos fazer um brinde primeiro? Vamos fazer um brinde primeiro. Brinde aí. Viva nós! Viva nós! Vamos lá. Isso. E agora, vamos provar aqui a fortaia. Vamos lá. Para encerrar o nosso prato italiano, temos aqui sagu, que são féculas de mandioca cozidas com vinho, e aí tem toda uma receita que nós vamos deixar nos descritivos e também no QR Code do nosso livro. Quero agradecer mais uma vez ao Dilé pela presença e vou experimentar aqui o sagu, porque peculiaridade, ele tem que estar quentinho, o sagu para estar
com maior sabor, mais gostoso, né? O comedor de sagu, o italiano legítimo, gosta dele quente. Mas claro, a dona Hildegard fez especialmente para esse momento. Obrigado pelo sagu. Muito gostoso. Obrigada. A receita vai estar bem especificada, vai ser bem fácil de fazer. Culinária italiana hoje então trouxe polenta, fortaia, radicchio cotti e sobremesa no sagu, bom vinho. Quero agradecer ao grupo de Lé, dona Hildegard, nosso cozinheiro, seu Coraça. Muito obrigado pelo carinho. Estamos encerrando e com certeza isso vai ficar registrado no nosso livro de culinária, que os livros são distribuídos gratuitamente nesse nosso projeto e na websérie, no YouTube, canal TV Sangue Gaúcho, no Facebook e em todas as redes sociais. Obrigado e até o próximo. Este projeto conta com o patrocínio das seguintes empresas: Brastelha Industrial, Cavalete Cadeiras Profissionais, Bigolar Máquinas, Ervateira Rei Verde, Caçul Distribuidora e GPR Nutrição Animal. O financiamento é do Procultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul.